ninguém me conseguia ajudar, ninguém me conseguia ajudar. Os meus pais não sabiam o que haviam de fazer, os meus psicólogos diziam que epá, ela já me está a manipular, eu não posso continuar a tratá-la, tens que passar para outro. Os psiquiatras não foram muitos, até acho que foi só um, dava medicação, eu ficava cheia de sono e foi muito pouco tempo, também deixei, porque havia uma urgência em mim em encontrar algo que eu não sabia muito bem o que era. Houve um dia em que eu efetivamente fritei a pipoca e disse, ok, eu vou para o yoga. Então a gente fala no yoga, eu vou para o yoga. E fui para o yoga e comecei a fazer meditação, porque até lá tinha a minha melhor amiga, imensa gente dizia medita, medita, medita. Eu achava uma seca, eu ficava ansiosa só de imaginar. Então, isso tem que se desbloquear, efetivamente, experimentando a prática e entendendo que isso é um preconceito, tem que se ressignificar a meditação. Mas pronto, eu fui, comecei com as posturas de yoga, comecei com a meditação. E o que aconteceu tecnicamente, eu hoje sei, é que eu elevei a vibração. Portanto, a minha vibração estava densa, estava muito matéria, estava muito prostrada, estava muito pesada, estava muito lenta e à medida que eu ia trabalhando as minhas emoções, o significado que lhes dava, a minha energia, os meus pensamentos, o meu diálogo interno no fundo e também o meu corpo, a minha matéria, a minha vibração ia subindo e eu ia ficando mais leve. E toda essa densidade e toda essa culpa, porque todos trazemos culpa e isto é uma das coisas que no método se faz logo, que é limpar a culpa, foi-se diluindo, foi-se dissipando e no seu lugar surgiam bons momentos, bons pensamentos que traziam boas emoções e boas emoções que traziam bons pensamentos. E a dada altura isto é em catadupa e é automático e acontece. A primeira coisa que as pessoas têm que fazer quando não se estão a sentir bem é procurar uma destas ferramentas e procurar em si internamente a força para acreditar, nem que seja um nanosegundo, que aquilo as vai ajudar. E esse nanosegundo vai fazer toda a diferença. Então o meu processo foi muito de passar das trevas para a luz, assim pelo meu próprio pé, porque ninguém sabia o que havia de me fazer. Então hoje em dia é isso que eu faço com os meus clientes, mentorados e alunos, nem tanto no sentido de estarem completamente no fundo do poço, podem estar a meio, embora o fundo dê mais impulso para vir acima. Nós não precisamos de viver em modo de sobrevivência, na matéria, com os problemas da matéria, a incomodar-nos. Nós podemos ir para dentro e podemos recalibrar e afinar todos estes significados que o universo tem para nós e ter uma vida que está a ser vivida, não está a ser sobrevivida, que está a ser com coerência entre a mente e o coração, porque essa incoerência, que é trazida pelo ego, traz muita dor e então nós temos que viver sempre um bocadinho a dor para sair, para evoluir. A experiência aqui é de evolução, mas não precisa de ser com essa dor, não precisa de ser com essa culpa, não temos que estar a arrastar essas cordas pesadas, pode ser leve. Porque no fundo andamos todos aqui um bocadinho à procura do mapa da vida e não percebemos muito bem onde é que começa e onde é que acaba, de onde vimos para onde vamos. E nesse percurso as emoções tomam conta de nós muitas vezes. E não é suposto ser ao contrário, nós temos que fazer essa coordenação e essa gestão de todas essas emoções. Então, este método vem trazer alguma luz a todas essas sombras. E existem partes de nós que nós efetivamente deixámos de amar e que ficaram pelo caminho. Eu considero que a nossa parte espiritual, a nossa espiritualidade, no humano em geral, está muito deixada a leste. E então o que é que acontece? Estamos desintonizados, estamos desconectados. Essas partes de nós que deixámos de amar têm que ser reintegradas, têm que ser trazidas por amor à consciência. E é neste movimento que nós temos efetivamente que fazer uma expansão de consciência para integrar e olhar essas partes de nós que deixaram de ser amadas. Com este método nós vamos olhar então o que é que aconteceu, qual é a sensação. O método trabalha muito com a sensação. Qual é a sensação das histórias do passado, das histórias familiares vividas e trazer essa sensação para o agora e perceber onde é que essa sensação se continua a reproduzir e não nos deixarmos abalroar pela sensação, mas começar-lhe a dar colo e serem os nossos braços que se expandem em torno dela para conseguirmos comportar e abarcar toda essa intensidade. Então, eu costumo dizer que o objetivo, o sítio para onde caminhamos, porque às vezes não sabemos qual é estarmos no fluxo da vida.
Então não é propriamente um objetivo limítrofe, não é chegar lá e está feito. É um caminho. A vida na Terra é um caminho de experiência em que temos que ir fluindo com a vida, como se fôssemos um canal de água. E ultimamente o ser humano está a apresentar muito atrito a tudo aquilo que se lhe apresenta. Tudo o que está à roda parece nefasto, porque o ser humano está-se a entregar à matéria. Então a matéria começa a vir por cima de nós e a espiritualidade está cada vez mais esmagada. A maioria das vezes o que acontece quando essa parte de nós, que é a espiritualidade, não está a ser integrada, vai haver uma sinalização física, vai haver uma doença na nossa matéria, na nossa terra, no nosso corpo. Então muitas vezes andamos perdidos e não sabemos efetivamente onde é que nós queremos chegar, qual é o destino. E esse é o verdadeiro problema, não há um destino, não há um lugar onde chegar, há um caminho para se fazer. E é nesse caminho que tudo se vai mostrar. E há uma forma suave de se fazer esse caminho, que é fluindo, sendo como a água. Então, nós temos que estar no fluxo da vida, o fluxo vital. E a maioria das pessoas não está no fluxo vital, porque está a mostrar demasiada resistência e demasiado atrito a tudo aquilo que se vai apresentando na vida, não é? Parece que é tudo nefasto, parece que está tudo errado, porque não estamos a aceitar, não estamos a integrar, não estamos a ter a humildade de entender que se calhar não foi o cenário idealizado, mas aquela experiência vai nos trazer alguma coisa. Quando nós resgatamos a nossa espiritualidade e quando nós estamos simplesmente a ser, porque nós somos ser humano, não somos ter humano, nós conseguimos abarcar todas essas qualidades da nossa essência e estamos inteiros. E se estivermos inteiros, tudo flui. Então o objetivo aqui é estarmos no fluxo da vida, termos yin e termos yang, estas duas energias precisam de ser bem equilibradas, para não sinalizar no corpo, na nossa terra, uma doença. E eu gosto de trazer a espiritualidade na prática, porque a espiritualidade não tem que ser algo do género não comemos carne, não bebemos vinho e não dizemos palavrões. A espiritualidade não é nada disso. A espiritualidade está mais próxima de ser eu sentar-me aqui, parar, respirar e sentir o vibrar do meu corpo. E nesse momento eu estou inteira, muito mais do que isso, do que haver caixinhas onde eu tenho que me inserir. E a existência dessas caixinhas e de algumas correntes que veiculam isso faz com que a maioria não esteja a equilibrar estas energias e não esteja a resgatar a sua espiritualidade. Então eu sinto que a minha grande missão, com o meu método, é tornar a espiritualidade não algo palpável, porque ela não é e não será, mas algo tangível. Existem ferramentas específicas, como é a meditação, e as pessoas fogem um bocadinho da meditação porque as pessoas querem milagres, mas não acreditam neles. Eu diria que o segredo de tudo isto, e para entrarmos no fluxo da vida, está muito relacionado com a fé e é acreditar. Porque quando nós acreditamos que algo nos vai fazer bem, efetivamente faz. E quando nós não acreditamos, efetivamente não acontece. Então, nós somos efetivamente magos encarnados e temos o poder da intenção através do coração, é uma força humana que tem que ser resgatada, tem que ser integrada e tem que ser começada a viralizar, porque é aí que nós somos maiores, maiores do que a nossa mente, maiores do que o nosso corpo. E é essa expansão de consciência que se preconiza através da espiritualidade na prática. Desta forma, não deixamos que a matéria tome conta do nosso estado emocional, até porque as emoções são matéria, as emoções estão dentro de nós, mas são extra espírito. Nós precisamos de ser nós a definir o que é que acontece na matéria e a co-criar. Para isso acontecer tem que haver uma certa plenitude e essa plenitude só é conseguida estando no fluxo da vida. Então no fundo é simples, porque sem grande julgamento e sem grande atrito, conforme as experiências que se vão mostrando, nós experimentamos fluir. E se eu me deixar ir nesta experiência e tiver a humildade de aguardar que ela se mostre, que ela me explique quais são os próximos passos. Porque o livre-arbítrio não é assim tão grande, então se nós fluirmos, é mais simples do que estarmos a criar esse atrito que nos atrasa, que nos demora e que nos retira a vitalidade.